Cadê o fone de ouvido? Tá, não. Oi. Ou.
Oi, estão me ouvindo aí? É, Dionísio, está me escutando? Seu microfone está desligado. Estou escutando, Ah, Wellington. meu som tá bom aí? Tá ok. Tá ótimo. Então tá. Vou fazer mais um chamamento lá nos grupos, ok? Tá bem. Boa noite, pessoal. Só mais um minutinho aí, a gente já começa. Boa noite. Só aguardando mais um pessoal entrar aí, a gente já começa. Wellington, então o pessoal aguardando o anfitrião aceitar aí. Tá.
Deu certo? Dionísio. Oi, aqui, ok. Maria Elisa. Oi, Maria Elisa. Oi, Você que estava aguardando o convite? isso. Acho que eu tirei para entrar. Não, quer dizer, entrou direto, né? Tava aguardando só você Isso. começar. Entrou Isso. direto. Dionísio, estou aguardando você dar o ok para a gente começar. Então, é isso que nós colocamos no aplicativo no celular. O computador vai abrir o botão verde, clica nele e está liberado para você ouvir, ok? Então, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Com a execução também está sendo investigado. O fato é que um desses criminosos, a polícia ainda também está investigando para saber quantos participaram desta chacina. Um deles, antes de fugir, teria levado o celular de uma das vítimas que tem acesso remoto às câmeras de monitoramento. Um som ligado aí, quem quer? Retiraram os equipamentos e já levaram para a perícia. Os proprietários A televisão. da Maria moram no andar de cima e poderiam ter testemunhado algo. A gente desceu e a criatura já estava aqui, em frente. Um dos carros estacionados dentro da oficina pertence ao sócio da funelaria, mortos na chacina. Eles não eram muito próximos, mas eventualmente faziam uma espécie de parceria. Dionísio? Aí? A motivação ainda é um mistério e a ausência de câmeras de segurança nos estabelecimentos comerciais da rua podem dificultar o trabalho de rastreamento e identificação dos atiradores.
não havia Maria casos Elisa, social. tá me escutando? Oi, Seu som tá eu tô ouvindo ligado, é isso? um noticiário. Ah, tá. Então esse seu som tá ligado. Agora tá legal. Tô te ouvindo Beleza. bem. Então tá, eu vou começar já. A Deunice não apareceu. Então vamos lá, né? Peço aí a todos que eu não tô sabendo configurar aqui. Quem tiver com o som ligado aí, desliga aí, por gentileza. E manda, se tiver qualquer pergunta, vai mandando aqui que eu paro aqui e vou respondendo aqui se tiver qualquer dúvida. Todo mundo tá me ouvindo bem aí, né? Parentes, outros funcionários. Sim. Agora sim. Tranquilo. Então vou começar. As vítimas atingidas pelos disparos. Seu som tá ligado, Maria Elisa. Peraí, tô tentando desligar aqui. Tá. Os sócios da funilaria trabalhavam juntos há cerca de 2 anos. Joaquim. Como que faz para desligar? Desligou. Isso. Então, boa noite a todos. Meu nome é Wellington, sou engenheiro civil, também ambiental. Em parceria aqui com o ITEG de Mineiros, a gente está promovendo vai ser uma videoaula, na verdade. E o tema que a gente escolheu aí é os efeitos da pandemia sobre o meio ambiente. Muita gente deve estar perguntando aí, mas o que isso vai interferir na minha vida, já que eu estou passando por um período de confinamento, né, de isolamento social. Na verdade, está tudo relacionado, né? Para quem não se lembra, a pandemia surgiu justamente do convívio do homem com a natureza, né? A doença foi originária lá do consumo de carnes de animais, né? A notícia que a gente tem lá na China, né? Então, está totalmente relacionado o tema do coronavírus com o meio ambiente. E aqui a gente vai abordar... Professor? Oi. Professor Wellington? Oi. Vamos aguardar um minutinho, o pessoal de Goiânia não estava conseguindo acessar por causa da senha, que mudou. Tá certo. Aí, se você quiser ir fazendo, igual você tá mesmo, só fazendo essa acolhida, Tá. eu vou mandando o link lá nos grupos, tá bom? Tá, é aquela senha lá, Novaes 1, 2, 3. Ok, então, obrigada. Só mais um minutinho, pessoal. Quem estiver entrando aí agora, só aguardando a posição lá do pessoal de Goiânia, para a gente dar andamento aqui, beleza?
Eu enviei, tá? Pode Oi. dar andamento aí. Pode dar Pode? andamento, professor. Pode sim. Então, boa noite a todos, novamente. Então, eu estava falando aqui um pouco sobre a relação da pandemia com o meio ambiente, com nossas vidas, né? Então, vai ser o tema que eu vou abordar aqui hoje, nessa videoaula. Na verdade, vai ser uma videoaula, tá? E vou abrir aqui para quem tiver com questionamentos, sugestões. Eu vou passar a palavra agora para a Deonice, que é a coordenadora aqui do ITEGO de Mineiros, para dar uma palavrinha aí também, tá? Boa noite, pessoal. A gente quer agradecer aos professores, aos alunos que estão aqui nos prestigiando, né? E abordando um tema muito pertinente à situação que temos vivenciado nesses últimos meses, né? E como o Wellington já havia abordado anteriormente, em relação a, de alguma forma, né, as doenças ser originadas propriamente dita da natureza, como eles, uma alimentação do humano, né, indevida, vamos assim nos posicionar, né, não estamos aqui nenhum para rotular se é certo ou errado. Sejam bem-vindos, aproveitem, suguem bastante do professor Wellington dentro disso aí. Eu pude ler algumas reportagens em relação à quarentena, à pandemia, que a natureza ela respirou, assim dizemos, né? Nosso meio ambiente teve um minuto de paz. É um tema ser também reflexivo em relação a como nós estamos lidando, como a gente tem usufruído das nossas riquezas naturais, se estamos fazendo isso conscientemente, né? Igual assim, o professor Wellington é professor do técnico agropecuário, de que forma a gente tem utilizado isso para produzir alimentos. E o que a pandemia ocasionou em relação a isso? Ela fez paralisar um pouco como eu vou falar assim, o pessoal tem alguém com áudio ligado? Professor Wellington, a pandemia, ela beneficiou em alguma forma essa, como que é a palavra que a pessoa suga, né? Vou falar aqui, sugar da natureza e só querer, de alguma forma, dentro da agropecuária, dentro do meio ambiente, você visualizou que a pandemia, ela deu uma parada nesse processo de explorar as nossas riquezas para só sugar a gente? Da minha parte. Fique à vontade. Boa pergunta. Eu vou te respondendo ao longo da videoaula. Clica aqui para Também com o som ligado aí. mudar nesses 3 pontinhos, nesse mute. Isso. Então, Deonice, vou te respondendo aqui ao longo dessa videoaula que eu preparei aqui, que eu vou abordar diversos temas, né? Então, vamos lá. Todo mundo está acompanhando minha tela aqui, né? Bom, eu acredito que a gente nunca tinha visto um evento, uma epidemia, uma pandemia como essa, que fez todos nós mudarmos o nosso cotidiano, né? A gente viu cenas como essa aqui, que na Avenida Paulista, né? Por mais de um mês, totalmente sem carros, sem movimentos, né? Shoppings tradicionais, né? 25 de março, 44, todas fechadas. A gente tendo que ficar em casa, isolado, né? Muitas empresas teve que se adaptar também ao home office, né?
trabalho remoto, para justamente Sim, eu apertei. ajudar o isolamento Mas não, social, né? tá do mesmo jeito. Você ainda tá mudo. Ah, Tamires, seu som tá ligado. Eu acho que ela não tá me ouvindo. Então, então a pandemia ela vai deixar um grande legado, principalmente a respeito do comportamento social, né? Alguém avisa aí a Tamires que o som dela tá ligado? Oi? Professor Wellington, você mesmo pode o dela mudo? Isso. Ah, sim. Beleza, obrigado. Mas eu acho que ela não tá me escutando, não. Depois você orienta ela aí, Deunice. Você tá me escutando agora, Tamires? Tá não. Então, continuando aqui. Então, toda essa mudança de comportamento ocasionada pelo isolamento social que a pandemia trouxe, fez com que a gente repensasse nossa forma de vida, né? Nosso comportamento no dia a dia, o nosso consumo de produtos, né? O primeiro efeito que a gente teve aí a respeito do meio ambiente foi a melhoria nos índices de poluição do ar, né? Como as cidades inteiras praticamente ficaram fechadas, isoladas, né? Todo mundo em casa. Então, menos automóveis na rua, menos ônibus circulando, menos caminhões. A poluição no ar ela teve um significativo diminuição. Como a gente pode ver aqui em algumas reportagens, né? Nunca antes na história teve um índice uma queda tão imponente da emissão de CO2, cerca de 17% em um único período. E aqui um dado interessante que está relacionado justamente com a questão da pandemia, tem estudos que comprovam que em cidades com a poluição alta, a chance da pessoa morrer com a Covid é em torno de 15% a mais que outras cidades com a poluição menor. Então, a gente vê que está totalmente relacionado o nosso dia a dia, nosso cotidiano com a doença, né, com a pandemia. Trouxe também a pandemia o menor consumo de combustível, né? Claro, menos carro na rua rodando, menor o consumo de combustível, né? E isso trouxe certamente um benefício ao meio ambiente, menos poluição, menos queima de combustível fóssil. Porém, a gente viu, no caso do Brasil, está totalmente dependente de combustível fóssil, né? Porque o petróleo ele começou a baixar o preço, então as bolsas começaram a colapsar justamente por causa do petróleo, que começou a reduzir bastante. Então, o combustível, a questão do consumo de combustível também impactou bastante. Então, qual que é o cenário que toda a sociedade, o Brasil principalmente, tem que buscar após pandemia? Investir em energias limpas, renováveis. Esse é o caminho. Evitar, cada dia, diminuir o máximo o consumo de combustíveis fósseis, porque esses combustíveis, o petróleo um dia pode acabar. Então, a gente tem que procurar investir em energias limpas, renováveis. Um grande exemplo é a energia solar, né, que está em ampla expansão em todo o território brasileiro.
E aqui a gente tem um mercado amplo também para energia solar, né? E futuramente, por que não ter carros também movidos a eletricidade, né? Então, o que a gente tem que pensar e rever nossos conceitos é justamente ter mais políticas voltadas para energias limpas. Uma grande consequência também do desmatamento da pandemia foi como a imprensa, né, como bem o ministro do Meio Ambiente mencionou em uma reunião, como a imprensa toda está focada na pandemia, o índice de poluição ele aumentou de desmatamento aumentou bastante, porque não tem fiscalização, não tinha fiscalização, porque a imprensa, o noticiário está todo voltado para a pandemia. Então, isso, de certa forma, beneficiou o grande avanço do desmatamento, principalmente na região amazônica, né? Então, esse ano foi o ano que teve o maior índice em 10 anos de desmatamento. E aí a gente pode, querendo ou não, relacionar a pandemia, mas também a outros fatores, né? Inclusive política, né? Um dos grandes problemas aqui gerados pela pandemia foi a geração de resíduos, né? Resíduos sólidos. A OMS, né? Uma das diretrizes dela foi que a pessoa que tem a doença, que tem o Covid e está em isolamento, ela deveria, todos os seus resíduos, ela tem que descartar no lixo comum. Não pode separar seus resíduos recicláveis, no caso. E também máscaras descartáveis, copos descartáveis. Então, foi aconselhado, né, foi instruído a utilizar o máximo de produtos descartáveis, né, para evitar a contaminação. E com certeza isso vai gerar um grande aumento de resíduos, da geração de resíduos. A gente tem até uma imagem aqui que já se encontra aqui em algumas partes do mundo, restos de máscaras, né, aqui ao longo de praias. Então esse vai ser um dos impactos da pandemia no meio ambiente. Essa cena aqui com certeza se repetirá por todo mundo, né? Porque infelizmente a gente ainda não sabe fazer o descarte correto de resíduos. Então, os resíduos de serviço de saúde, descartáveis, seringas, né? Com essa pandemia do coronavírus, teve um aumento de cerca de 20%, vai aumentar em todo mundo cerca de 20%. E como aqui no Brasil, a maioria dos municípios não tem um lugar adequado para destinar esse tipo de resíduo. Muitos destinam junto com o resíduo doméstico. Então, esse tipo de resíduo é altamente perigoso, contaminante, então falta políticas públicas voltadas para esse tipo de resíduos, né? Resíduos domésticos aí, estima-se que vai ter um aumento de 15% na geração desses resíduos. Pessoas estão mais em casa, consumindo produtos, pedindo comida por entrega, né? Então isso vai gerar embalagem, gerar todo tipo de resíduo, né? Resíduos plásticos e descartáveis também tem uma tendência de aumento aí de 15% em todo o mundo, devido à pandemia. Justamente porque a orientação é consumir produtos descartáveis, né? Para não ter risco de contágio, né? Então, essa política com certeza vai aumentar a geração de resíduos plásticos e descartáveis, né? E a gente vai continuar vendo cenas como essa aqui, né, no oceano. Então, o que a gente pode fazer
um aprendizado pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que começar a fazer nosso papel dentro de casa, né? Começar separando o nosso lixo, né? A gente vai, com certeza, vai vencer essa pandemia e o primeiro passo é a gente mudar o nosso comportamento e começando dentro de casa. Então, por que não começar a separar o lixo? Mesmo que não tenha coleta seletiva, reciclagem no nosso município, a gente começar a separar o lixo já é um grande papel dentro da sociedade. Só precisa de 2 lixeiras, uma lixeira para o lixo seco, que é plástico, papel, vidro, embalagens, né? E uma lixeira para lixo orgânico. Por que a gente tem que começar a separar? Aí eu vou mostrar essas 2 cenas aqui, essa imagem aqui, que eu tirei aqui em Mineiros, e um senhor aqui vasculhando um lixo aqui, procurando recicláveis. Então, se a gente tivesse a consciência de separar o lixo em casa, ele facilmente ia conseguir achar aqui os lixos recicláveis, né? Então, a gente já começa a partir daí, a gente fazer o nosso papel, né? E começar a mudar velhos hábitos, né? Olha que cena mais... Eu acho triste, porque depois que a gente estuda, a gente entende um pouco onde que essa garrafinha aqui que a gente olha aqui pelo carro vai parar, né? Que é aqui, né? E aí o pessoal reclama de enchente, que a rua tá suja, mas muitos não fazem o papel de cidadão, né? Que é guardar seu próprio lixo, né? Chegar em casa, você destina ele para o local adequado. Então, a gente tem que começar a fazer a nossa parte, né? Procurar também consumir produtos sustentáveis, né? A gente vai nesse mercado, a gente tem o costume de olhar as embalagens, tem o costume de levar uma sacola reutilizável para fazer as compras, ou você olha a sacola do supermercado para ver se ela é biodegradável. Alguns supermercados já têm sacola biodegradável, outros não. Um exemplo claro aqui, não sei se alguém aí já parou para verificar essa questão, é um molho de tomate, por exemplo. Eu tenho vários tipos de embalagem desse molho. Aí qual que eu compro? Geralmente a gente vai na mais barata, né, que é no sachê. Mas a gente tem que ter a consciência que às vezes 50 centavos eu levar uma embalagem de papel, de Tetra Pak, né? A destinação desse material aqui depois eu posso até destinar no lixo comum, que esse material aqui com 5 anos ele já se decompôs. E o plástico não, né? O plástico leva centenas de anos para se decompor. Da mesma forma, às vezes até um copo, né? Eu posso reutilizar esse copo em casa. Um outro exemplo aqui sabão em pó, por exemplo, também, né? Tem 2 tipos de embalagem de papel e embalagem de plástico. Com certeza a de plástico é mais barata, mas a gente sabe que a de papel ela vai se decompor em menos de 1 ano, né? No caso aqui de sabão em pó. A de plástico, centenas de anos, né? Procurar consumir produtos com uma embalagem retornável. Quem já viu, já consumiu essa Coca-Cola aqui de 2 litros. Ela é bem mais barata que a Coca-Cola normal, porque ela é retornável. Você pega essa embalagem aqui, ela é de plástico e você leva ela para comprar uma nova. Então você tem um desconto. E essa embalagem ela é retornável, ela retorna para a fábrica. Da mesma forma, desse outro vidro, essa outra embalagem de vidro aqui da Coca também é retornável. E um exemplo clássico aí é o galão de 20 litros de água, né? São embalagens retornáveis. Então, a gente tem que procurar consumir esse tipo de produto. Durante essa pandemia, surgiu uma campanha bastante interessante do Sebrae,
da gente procurar sempre consumir produtos locais, da nossa vizinhança. Isso tem que continuar, porque a gente está valorizando nosso bairro, o nosso município. Então, sempre que possível, a gente tem que procurar consumir produtos no nosso bairro, na nossa cidade, que é fabricado aqui. Às vezes tem um laticínio que fabrica leite aqui, fabrica queijo. Então, por que eu vou dar preferência para outros, às vezes que está até em outro município, outra cidade, né? Se possível também consumir produtos orgânicos. Claro que o valor é muito mais alto, mas o benefício para a saúde nem se compara a um alimento produzido com defensivo agrícola, né? Por que não também ter um espaço em casa mesmo para me plantar uma horta, né? Ter uma alimentação saudável, né? E agora, para mim, vou deixar aqui o meu contato, mas eu não finalizei porque eu quero responder a pergunta da Deonice que ela fez sobre o que a pandemia impactou no setor agropecuário, né, no nosso cotidiano. Aqui a gente percebeu que o setor agropecuário ele não parou, né? É o único setor que não parou e graças a esse setor a tendência é que o Brasil consiga vencer a pós-pandemia, graças ao setor agropecuário. E a gente está vendo aqui alguns casos do corona em alguns frigoríficos, né, que estão fechando também. Mas assim, a tendência é que o setor agro ele consiga fortalecer a nossa economia e consiga dar o pontapé inicial para a gente voltar a caminhar nossos trilhos, né? Em relação ao meio ambiente, além de tudo que eu mencionei, da questão dos desmatamento, dos resíduos, né, da geração, poluição atmosférica que diminuiu, o que a gente percebe também é que falta sempre a consciência ambiental, né? Mesmo com a pandemia, a gente ainda carece muito de uma consciência ambiental, né? Às vezes até essa questão do descarte correto do lixo, né? A questão do desmatamento, né? Que a gente ainda vê, olha como se estivesse longe da gente, mas na verdade está no nosso quintal, né? A Amazônia está no nosso quintal. Então é isso, eu abro aqui agora para quem tiver qualquer questionamento, uma pergunta, para a gente fazer uma interação aí bacana. Pessoal do ITEGO aqui de Mineiros, quem tiver qualquer questionamento para a gente debater, deixa o espaço aqui aberto. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Felipe Leão, eu sou coordenador da Rede ITEGO Regional 5 e também sou aluno de uma universidade no curso de gestão pública. Estava ouvindo você falando sobre essa questão dos impactos ambientais. Eu consigo, com certeza, ver que com essa questão da pandemia, houve mesmo uma diminuição da poluição por causa da diminuição dos carros, etc. E quando você colocou bem pautado essa questão do impacto que o ser humano causa no meio ambiente, a gente vê que muita gente ainda tem um costume de jogar o lixo pela janela do carro, né? E aí é um ponto muito bem colocado. Muito boa a sua palavra. Beleza, obrigado, professor. Felipe, né? Isso mesmo. Valeu, obrigado, hein? Mais alguém aí? Oi, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Falou pouco, vamos falar mais, Felipe. Olá. Oi, tudo jóia? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Muito obrigado. Não, é sempre bom ver o colega trabalhando, todo mundo se importando com essa questão do meio ambiente. Eu me inscrevi no Greenpeace. É muito interessante quando a gente tem esse pensamento, porque
alguma coisa vai ficar, né, para os nossos filhos. Espero que não um grande cesto de lixo. A gente tem que tentar sempre apresentar o melhor, cuidar das coisas. Essa questão do lixo seletivo é algo muito crítico, né? Aqui em Goiás, principalmente, eu não vejo assim com tanta força como, por exemplo, em São Paulo. Certinho, é verdade, né? Temos que aprender que essa pandemia ela nos fez refletir em tudo um pouco, né? Ela nos fez parar. Hoje mesmo eu estava comentando em relação a isso, para que a gente pudesse valorizar um pouco mais o que Deus... Eu vou falar um pouco de Deus, né? Deus nos deu a natureza, um meio ambiente maravilhoso que nos fornece abrigo, que nos fornece alimento, o sol, a noite, tudo. E essa sua fala, juntamente com a do Wellington, reforça, né? Que esse momento que nós estamos vivendo agora, dessa videoaula, faz com que a gente possa pensar melhor um pouco das nossas atitudes. A pandemia nos fez parar para pensar e analisar o que estávamos fazendo errado e o que nós podemos melhorar. Obrigada, meu filho. Wellington, Oi, tá me ouvindo? tô. Então, eu considero, Wellington, que a questão do lixo, de como mexer com lixo, é uma questão quase cultural, né? A gente pode ver pela dengue, né? Uma coisa que não é difícil cuidar, não é uma coisa de outro mundo, e o Brasil continua tendo muito índice muito alto de dengue ainda, né? Eu sempre falo que eu ensinei para os meus filhos, desde pequenos, nunca jogar nem na janela do quarto, da casa, nem no quintal. E até hoje eu tenho um rapaz e ele, quando eu vou lavar a roupa, ele ainda tem os papéis de house, de balinha no bolso da calça. E passei isso para os meus netos também. Então, eu acho que esse negócio do lixo é super importante, é uma questão bem cultural, né? É uma questão, aquilo que você falou, a gente tem que começar dentro da casa da gente para ter mudanças. Você está de parabéns, muito bem colocado, gostei muito. E é um assunto que rende demais, né? A gente teria muito tempo para comentar tantas coisas que envolvem tudo isso. Exatamente, obrigado. Boa noite, Wellington. Eu tenho uma dúvida. Hoje em dia a gente pode ver aqui em Mineiros que, eu digo pelo dia a dia, assim, né? Como eu não pude parar de trabalhar, né? Devido ao meu setor do mercado não poder parar, a gente percebe que a consciência das pessoas, tanto em relação ao meio ambiente como a pandemia, parece que ainda não caiu um pouco a ficha para essa questão do isolamento, de se manter em casa, quem pode ficar em casa. Dando uma visão da engenharia, eu também sou engenheiro, mas dando uma visão em relação à engenharia, junto com a política, e as políticas voltadas para o meio ambiente, como que você acha que os governos e o governo federal deveriam se posicionar para, digamos assim, intensificar com que as pessoas tenham que ficar em casa, porque isso tanto vai afetar a saúde das outras pessoas, como também vai afetar o meio ambiente? Como que você acha que deveria existir uma gestão estratégica aí? Como que eles deveriam entrar, né, em ação? Na verdade, já tem uma lei federal, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga todas as cidades e municípios a ter aterro sanitário. Essa lei ela foi, era até 2012, todas as cidades tinham que ter aterro sanitário, e ela foi prorrogada, né? Sim, no caso Mineiros, por exemplo, aqui a gente não tem aterro sanitário, né? Aqui praticamente é um lixão. Então, não tem programa de coleta seletiva, como ocorre, por exemplo, em Chapadão do Céu. No Chapadão do Céu, quem conhece lá sabe. Lá tem coleta seletiva, lá tem aterro sanitário. Então, a gente precisa evoluir bastante, né? Até os gestores municipais, essa questão de implantar aterro sanitário na cidade, ter coleta seletiva na cidade. E a questão da pandemia é inevitável, porque, por exemplo, eu vou num ambiente público,
eu não posso ter contato com outra pessoa, então eu não posso utilizar o mesmo copo que uma pessoa. Então é claro que eu vou ter que utilizar produtos descartáveis, né? Infelizmente. E esses produtos descartáveis não tem como reciclá-los, né? Mas pós-pandemia é um grande passo que a gente tem que dar aí, é a questão da gestão dos resíduos sólidos. Entendi. Muito obrigado. Oi. 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 Não sei se tá dando pra ouvir bem. A internet não tá muito boa, é o Charles. Ô, Charles. Como que você se posiciona considerando que já tem uma vivência ambiental, como que você se posiciona diante do que pode se fazer, tenha mais consciência ambiental, uma vez que não se tem o aterro, igual você mencionou, a questão de saneamento também é bem precária, tem previsão de melhora, mas isso já vem de tempos. Você, como engenheiro ambiental já vivenciado na área, o que você pode sugerir ou falar sobre esse assunto para mineiros, para que a gente possa nesse assunto? Primeiro passo é investir em educação, né? Educação desde de criança. Só através da educação que a gente vai conseguir mudar o cenário, né? Eu tenho quase certeza que você pegar os jovens aí de Mineiros, 18, 19, 20 anos, ninguém sabe para onde que vai o lixo de Mineiros, nem o esgoto. Todo mundo conhece o Corguinho da Bosta, mas não sabe que ali caiu o esgoto todo de Mineiros, né? Então, o que tem que estar precisando ter uma política de educação mesmo voltada para a conscientização ambiental, não só conscientização ambiental, a própria cidadania, né? Essa questão de você não jogar o lixo pelo carro para fora é a questão de cidadania, né? Eu estou sujando a cidade que daqui 10 anos, 15, 20 anos, meu filho, né, meu neto vai morar na cidade. Então é uma cultura que tem que vir de berço. Justamente o pessoal falou aqui no chat, é questão cultural, né? A gente não tem, brasileiro, a gente não tem essa cultura. Agora, se você for nos Estados Unidos, por exemplo, você não vê lixo jogar na rua. Então é uma questão cultural. A gente tem que mudar desde cedo, até em casa também, né? Os pais ensinar os filhos, né? A questão da reciclagem, da separação do lixo. Então eu acho que é uma ampla política de educação que tem que ser implantada, né, no Brasil para mudar esse cenário. Tamires, alguma pergunta? Oi. Bem colocado, né, Wellington, a sua abordagem, a abordagem do Charles aí em relação ao descarte do esgoto, né, que é uma coisa também que é preocupante, até mesmo em relação à pandemia, porque se as orientações da OMS é de que a pessoa contaminada não pode nem compartilhar o mesmo banheiro, né? Imagina o descarte do lixo orgânico no rio, por mais que às vezes né, seja, eu imagino que não tem como isolar um rio, onde, eu não sei, se eu estiver errado você me corrige, tem como isolar um rio que recebe dejetos humanos, acaba contaminando, né? Nascentes, me fala sobre isso, fazendo favor. Na verdade, aqui no caso de Mineiros, já foi construído a extração do tratamento de esgoto, né? Então, está previsto para entrar em operação esse ano ainda. Então, com certeza vai tratar o esgoto antes de jogar no rio. No caso aqui é o Córrego Mineiros, né?
Então, na verdade, você tem que fazer a estação de tratamento de esgoto. Para depois jogar no rio. Vocês estão me ouvindo agora? Assim. Sim, Tamires. Tá me ouvindo? Estamos, Tamires. Que bom. Pois é, eu comecei a pedalar agora na quarentena e aí eu pude ver que, nossa, tem lixo demais na BR, que eu pedalo bastante em BR, sabe? Também quando eu fazer a trilha eu pego um pouco e eu vi que tem muita gente que joga muito lixo, tem gente que joga mesmo aquelas garrafas de cerveja, sabe? Eu não sei, é igual vocês falaram, um pouco vem de berço, eu não vou dizer que não. Mas também a gente pode mudar com a escola, com tendo consciência também. E igual o Wellington mesmo. É o Wellington? Fala, né? Isso. Você falou mesmo que tem muita gente que não sabe direito para onde vai as coisas de Mineiros. Nas ruas de Mineiros eu vejo também direto, aqui na rua da minha casa, direto, muito lixo. Então, eu achei legal esse tema da aula de hoje. Eu até vou prestar um concurso e eu estou estudando um pouco sobre isso, sabe? Sobre o meio ambiente, porque eu acho que pode cair muito essa matéria, né, em concursos. E é legal isso, porque, assim, muitas pessoas mudam, às vezes, escutando algumas coisas, né? Então, eu não escutei muito bem a live desde o início, porque eu não tinha conseguido ligar o microfone aqui, nem o meu áudio, mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que tem, qual que é a proposta de vocês. Vai ficar gravado, não vai ficar gravada essa live? Vai. Vou Não postar tem? depois. Depois eu vou assistir ela do início de novo. Tá certo, obrigado. Ricardo, alguma pergunta? Tá ligado o meu aí, Wellington? Ah, sim. Boa noite a todos. Bom, eu também perdi um pouco, eu não consegui entrar, não sei o que aconteceu, mas eu queria fazer uma pergunta assim, em relação a esse momento que nós estamos vivendo, distanciamento social, pensado que as pessoas estão em casa, algumas estão se alimentando melhor, né, ou estão consumindo mais, qual a preocupação que a gente deveria ter na questão dos resíduos, que acaba a gente, nesses dias, gerando mais resíduo, né? Eu não assisti ela como um todo, mas queria uma reflexão sua em relação a isso. Bom, na verdade, essa questão do consumo também é um assunto complexo, né? Na verdade, é que a gente tem que buscar evitar o consumismo, né? Se eu vou no supermercado, por exemplo, porque eu vou no supermercado 3 vezes na semana, aí as 3 vezes que eu vou lá e compro, por exemplo, uma embalagem lá, um produto com 2 quilos. Sendo que tem o mesmo produto lá com a embalagem de 5 quilos, por exemplo. Então, por que eu não compro uma embalagem maior? Né? Essa questão de sempre estar consumindo pequenas embalagens, né, pequenas quantidades, tende a aumentar ainda mais a geração de resíduos. Né? É o chamado consumismo. Né? A gente não para de consumir, a todo tempo a gente está consumindo algum produto. Né? E justamente essa questão do consumismo, ela está diretamente relacionada à questão do lixo, à reciclagem, porque a gente não tem o costume de reciclar, de separar o lixo. Então, tudo que a gente consome vai para o lixo. Embalagem de plástico, de papel, vai para o lixo. Se tivesse uma política séria de reciclagem, com certeza a gente conseguiria agregar valor ao nosso resíduo, né? Ao plástico, ao vidro, ao metal, né? Mas, infelizmente, a cultura, né, do consumismo que está não só aqui, em todo mundo, né? Eu acho que isso deveria existir uma lei. Eu penso. Tamires. Você tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu penso, já pensei isso antes, eu acho que deveria existir uma lei que obrigasse as pessoas a separar os lixos. Assim, sei que tem todo um processo, né, para criar uma lei e tudo mais.
Mas eu acho que deveria ser, porque eu já vi reportagens falando que daqui a muitos anos, eu não sei se é no mar ou é em rios, a gente vai ter uma porcentagem maior de lixo do que de peixe. Assim, se a gente continuar do jeito que está. Então, eu acho que deveria mudar. Deveria mudar, igual vocês falaram, mudar dentro de casa. Mas como a nossa cultura mundial não muda, eu acho que deveria existir leis. E quem não cumprir, né, poderia ter alguma multa. Que assim, as pessoas fazem. Quando a pessoa sente no bolso, elas geralmente mudam. Já tem algumas cidades que tem lei, tem a lei que se for jogar lixo na rua, você é multado. Se não me engano, é Curitiba, Florianópolis. Mas e a separação dentro de casa? É exigida? Acho que não, né? É consciência mesmo, consciência. Então, eu acho que se tivesse isso dentro de casa, mesmo fosse, igual eu falei, uma lei, fosse obrigado, aí as pessoas iriam cumprir, mas como não é, então todo mundo nem... Eu mesma não separo. Mas é legal, isso é muito legal. Mas só que o problema é que, por exemplo, se for lá em Chapadão do Céu é pequenininho, né? E se for lá, a prefeitura disponibiliza em todas as casas 2 tambores, um de reciclado, outro não. Então, isso querendo ou não... poderia comer. É legal, né? A pessoa tá vendo ali, tem um tambor de reciclado, outro não. A pessoa, ela vai tomando consciência que ela tem que separar o lixo. Então, isso também tem que partir um pouco também do poder público, né? Estimular a fazer essa separação, né? E aí, quando a criança cresce com isso, aprende isso, quando ela for ter a própria vida, a própria casa, ela vai passar isso para os filhos, aí os filhos vão passar para os netos, e assim sucessivamente. Exatamente. Edcleis, alguma pergunta? Em Chapadão do Céu, lá, inclusive, é uma multa que o morador paga caso não faça a separação do lixo, deixe lixo na porta de casa, a pessoa pega e aplica isso se não me engano, no IPTU do pessoa. Legal. Bacana, isso aí mesmo. Podia se tornar isso mundial, né? Que aí as pessoas iriam mudar. Wellington, eu quero parabenizar aí aos organizadores desse evento, que eu vou sair agora, e sugerir que esse assunto não pare só nessa live, que possa surgir mais assuntos sobre isso, que isso possa alcançar mais pessoas esse tema, que é um tema muito importante para todos, né? Parabéns aí mais uma vez. Boa Valeu. noite. Obrigado. Boa noite. Mais alguma pergunta aí? Alguma sugestão? Mais aulas assim. Mais eventos desses, né? É muito interessante isso. Tem um pessoal aqui da engenharia ambiental, né, sanitária lá da FIMES, né? Um abraço aí pro pessoal aí. Pessoal que vai ser colega de profissão daqui a uns dias, né? Tem alguns parentes aí também, né? O Eronildo, o Ricardo, um abraço aí para vocês. Parabenizar você pela palestra aí, foi muito bom mesmo. E é isso aí que vocês falaram, tem que ter mais, né, esse tipo de eventos, de palestra, o povo conscientizar e a gente passar para os nossos filhos, nossos netos, né, ter a consciência disso aí. Valeu, boa palestra. Valeu, então vamos encerrando aí, agradeço a todos, boa noite, e a gente marca um aí daqui uns dias, beleza? Alguma palavra, Dionísio? Então, muito bom mesmo, assim, o pessoal, como falou, ótimo assunto, parabéns pela dinâmica, eu sou fã da sua metodologia, gosto da forma como você ministra suas aulas, e como a Tamires falou, né, esse descarte desenfreado de lixo, né, em qualquer local, muito assim, notório, onde você vai, quem pedala, para quem vai pescar, onde você vai, você vê. Latinha de cerveja, litros descartáveis. E esses dias eu assisti um programa na Sky de sobrevivência e eu fiquei assim me perguntando, né? Como que vai longe o lixo? O homem chegou numa ilha deserta, inabitável, e achou um monte de lixo, achou camisa, achou um monte de coisa, assim, eu fiquei assim,
sinceramente, eu fiquei, meu Deus, né? Como que não fica só aqui? Realmente o lixo vai para os mares, vai contaminar meio mundo mesmo, como se diz, o mundo inteiro, não é meio mundo não, o mundo inteiro. E as políticas públicas, a educação ambiental, como assim, eu sou da educação, principalmente educação infantil, a gente trabalha muito por projetos, e já teve muitos professores, não só um, vários professores que, eu acho que a Marisa também vivencia isso, que a filha dela trabalha no município, e a gente trabalha muito por projeto, e sempre professores fazendo projeto para que haja essa educação ambiental, educação infantil, até o Fundamental 1, né? E no Fundamental 2, ensino médio, de alguma forma, tem disciplinas que abordam esse tema. Não adianta só o professor, né? Tem que ser o todo, tem que ser o Estado, a família, a igreja, né? Aquela união de órgãos que faz parte da educação da criança, né? Como se um só não faz milagre, né? Tem que ser todo um corpo. Parabéns. Continue assim, né? Com essa dinâmica, com esse entusiasmo. Se fez pronto na hora, vamos, que é um assunto bom. E vamos aproveitar esses momentos. Vamos já, né, fazer o chamamento para os próximos professores, fazer as lives deles, né? Professora Maria Elisa, Tamires, e a gente entra como ouvinte. Parabéns. Vamos lá. Obrigada a todos. Parabéns e muito obrigada. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Se viu o vídeo, tá? Tá. Ah, verdade.